Agora toda a vossa atenção para a palavra, bem? Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração, que ela produza exatamente o que ela diz. Ensina-nos, revela-te a nós, queremos conhecer-te mais. Amém. Amém. Então vamos aprender a encarar a vida com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Por vezes nós ficamos presos pela nossa condição humana, e essa prisão da condição humana não nos permite que nós vejamos as coisas como Deus as revela. Repara uma coisa, uma doença na vida de uma pessoa é uma verdade relativa. É uma verdade relativa. Porque tudo o que tem solução é relativo. Eu só conheço uma coisa que é absoluta, é a palavra. Porque a Bíblia declara que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras de Deus não são relativas, elas são a verdade absoluta. A verdade absoluta. A palavra de Deus é uma palavra que é inegável. Porquê? Porque ela cumpre o que ela fala. Amém. Então a verdade absoluta está aqui, certo? Então nós temos um alicerce de fé. É uma palavra que é a verdade absoluta. É algo que é imutável. Então quando eu me firmo em algo que é imutável, eu estou o quê? Garantido. E quem vive por fé, vive garantido. Muitas pessoas interpretam de uma forma errada, eu também cheguei a interpretar de uma forma errada, em que as pessoas consideravam que a fé era como se fosse um salto no escuro. A fé não pressupõe qualquer tipo de risco. Pensem comigo. Quem age por fé não corre riscos. Eu acho que sim. Tenho certeza. Quem age por fé, aquele que corre riscos, é por fezada. Claro. Vou ver se dá, vou ver se não dá. Vou ver se... Olha, vou tentar e tal, vou ver se dá, se não dá. Não. Mas quem se move em fé, ele não vai por tentativa. Ele vai pela certeza daquilo que vai fazer. Claro. É verdade. Então a fé não é um salto no escuro. A fé me leva a caminhar para onde eu sei. Eu sei para onde vou. Eu vou para onde Deus quiser que eu vá. Claro. Então eu não vou sem rumo. Eu tenho um rumo. E o meu timoneiro é Deus. Amém. Amém? E então Paulo, nesta escritura, ele começa a manifestar uma coisa. Começa a manifestar o quê? Primeiro, a consciência da nossa fraqueza enquanto seres humanos. Nós somos fracos. As riquezas de Deus foram colocadas em vasos de barro. E quando ele vai falar da base de barro, é uma coisa que é quebrável, é uma coisa que parte. E o barro vem de onde? Do pó. É a nossa natureza terrena. Deus usa a nossa natureza terrena e Ele vem para dentro de nós e Ele faz o que Ele quer, porque nós somos moldados, não é de fora para dentro, somos moldados de dentro para fora. Vocês vão reparar que o vaso é feito com a mão dentro dele. E ele começa a tomar a forma, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Assim a palavra de Deus opera em nós. Nós somos, irmãos, Deus está aqui. Deus, há qualquer coisa que está a acontecer aqui. Amém. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Deus. E quando Deus mete a mão dentro de nós e nos começa a moldar, o que é que Ele começa a tirar? Toda a imperfeição, tudo aquilo que é imperfeito. Ele começa a esculpir o que Ele quer. Nós temos que ser a expressão do querer de Deus. Amém. Nós somos novas criaturas porque Deus nos molda de dentro para fora. Tem que haver uma transformação. E então, o aspecto que nós tomamos não é por o nosso desejo, é para manifestar a obra de Deus em nós. Amém. Aleluia. É isso. E Paulo continua nesta escritura, no capítulo 4 desta carta, ele começa a falar em vasos de barro, porque a nossa fraqueza, mas a grandeza de Deus em nós. Então, não somos nós que somos grandes, é Deus em nós. É que nos torna grandes. E Paulo ensina uma coisa muito importante nesta carta. Diz assim, no capítulo 4, no versículo 13, eu não sei se pus o 13, mas pus o 16, não importa, eu vou ler do 13, para depois nós pegarmos o 16, para não descontextualizar. Diz assim, Paulo diz isto, está escrito, criei, por isso falei. Nós estamos a falar de fé. Eu falo o que eu creio, eu não falo o que eu quero crer, eu falo o que eu creio. Porque houve uma tendência na palavra de Deus das pessoas. Constantino, obrigado. Houve uma tendência da igreja fazer com que a fé fosse um assentimento intelectual. Ou seja, eu tenho que fazer uma mentalização. E fé não tem nada a ver com mentalização. Porque a mentalização é um esforço meu para eu acreditar no que eu falo. E a fé não é nada disso. A fé é eu acreditar no que Deus diz. Então já não é um assentimento intelectual, é um dom. É
É a capacidade que Deus põe em mim para eu poder crer nele. Porque eu por mim próprio não consigo crer. Eu não tenho capacidade de compreender as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Você fala a uma pessoa do mundo. Eu ouvi uma vez um grande político, que agora já não está muito ligado à política. Ele próprio disse: eu tenho pena de não ter fé. Um intelectual. Eu tenho pena. Eu só não falo o nome dele porque está a ser gravado. Mas eu tenho pena de não ter fé. Porquê? Porque ele admirava as pessoas que tinham fé. Elas eram levadas a acreditar em coisas que ele próprio queria acreditar, mas que não acreditava. Porque não tinha em si a capacidade de crer. E isso é dom de Deus. Isso é um privilégio nosso, irmãos. Nós somos um povo privilegiado. E então Paulo aqui fala, está escrito, crie. Por isso falei. Ou seja, ele acreditou primeiro para falar depois. Ou falou primeiro para acreditar depois? Então não é a confissão que traz possessão. É a possessão que traz confissão. Eu estou tomado da palavra e falo porque eu creio. Eu não preciso de estar a citar versículos bíblicos para acreditar. Ou acredito neles ou não acredito neles. Os irmãos estão a compreender? É um erro. Porque aí estava a glória do homem. Pela minha capacidade intelectual eu falo e acredito. Não. Eu acredito no que Deus fala porque Ele colocou em mim a capacidade para crer. É o quê? A fé. E depois Paulo continua e diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor... Porquê é que ele creu? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós. Ele acreditava nisso. Eu creio que assim como aconteceu com Cristo, também vai acontecer connosco. Qual era o risco que ele corria? Nenhum, porque ele sabia isso. E então diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E diz ele: tudo isso é para quê? Para vosso bem. Creiam. Saibam. Porque nós não podemos acreditar no que não sabemos. Mas repara, a fé, irmão, a fé não é utopia. A fé é a certeza das coisas. E utopia não. A fé é a certeza das coisas. Então eu não creio à toa. Eu sei em quem creio. E então Paulo continua, diz assim: tudo isso é para vosso bem. Para quê? Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graças. Para quem? Para a glória de Deus. E Paulo diz: por isso, por esta razão, por nós sabermos o que sabemos, ou seja, a nossa fé tem uma estrutura. A nossa fé não é um curso bíblico. A nossa fé não é um curso bíblico. A nossa fé é fruto de uma relação com Deus. Eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu tenho vivido com Ele, eu tenho presenciado, eu tenho em mim o testemunho. E então Paulo diz: por isso não desanimamos. O que é que Paulo está a dizer? A razão para nós não desanimarmos é a razão que eu quero que hoje fique aqui bem firme. Não temos nenhuma razão na vida para desanimar, irmãos. Ainda que o desânimo venha bater à porta, nós só abrimos se quisermos. Porque isso está em nós. O negar está em nós. E então Paulo diz: por isso não desanimamos. Repara agora aquilo que eu quero mostrar. Nós temos que olhar as coisas com os olhos de Deus. Nós não podemos negar, olha irmão, nós não podemos negar o nosso envelhecimento. Não é? E ponha você cremes e betumes, faça aquilo que você quiser, está lá. A gente depois começa a ver assim: pá, está ali muito creme em cima. Repara uma coisa. Mas há uma coisa que é importante: a idade não está na pele, a idade está no íntimo. Ainda que o nosso exterior se corrompa, diz ele, por isso não desanimamos. Embora o nosso exterior estejamos desgastados, interiormente estamos sendo quê? Renovados de dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves. E agora Paulo começa a usar. Vocês conhecem a vida de Paulo, que nós temos falado. Se alguém de quem nós falamos muito é de Jesus e de Paulo. Porque Paulo é o nosso apóstolo e será sempre. E repara uma coisa, Paulo está aqui a dizer assim: olha, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Paulo está a falar que é assim que eu vejo. Porque apesar de eu ser velho por fora, eu sou jovem por dentro. Eu tenho a força de Deus, eu tenho o vigor de Deus. O que é que aconteceu com Abraão a não ser isso? Apesar de ele ser velho, ele ainda foi pai.
Mas ele sabia, ele olhava para o corpo e sabia, caramba, como é que é possível? Exatamente, é isso mesmo. Porque a fé é a capacidade de nós podermos olhar para o invisível e acreditar no impossível. E então diz Paulo, pois a nossa leve e momentânea tribulação, diz a vossa Bíblia. A vossa leve e momentânea tribulação, diga comigo, leve e momentânea. Leve e momentânea tribulação aos olhos de Deus, para Ele um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O sofrimento é que não é agradável a ninguém. E quando ele se prolonga por muitos anos, é desgastante. Mas há uma coisa que acontece, não atira a toalha ao chão nunca. Porque é isso que eu estou aqui para vos dizer esta manhã, irmão. Eu recuso-me a tirar a toalha ao chão, seja o que for. Não tenho razões para isso. Eu não tenho razões para desanimar. Ainda que os meus olhos mostrem que as coisas não estão bem, eu creio no Deus que tem poder para tudo bem. E é isso que me anima. Porque por vezes muitas coisas vêm a mim para me desanimar. Mas eu olho para Ele. Se eu estou aqui, é por Ele que eu estou aqui. E se é por Ele que eu estou aqui, o que Ele quer vai ser. Nunca depender de mim. É isso mesmo. E então a Escritura diz assim, Paulo, pois a nossa leve e momentânea tribulação, ele considera leve e momentânea tribulação. Eu olho para a vida de Paulo e digo assim, olha, este homem levou pancada de tudo quanto era lado, irmão. Ele saía do naufrágio, era picado por uma cobra. Ele saía de um lado qualquer, levava pancada do outro lado. A vida de Paulo não foi uma papa. Paulo conheceu as cadeias todas. Não foi pesado ao Evangelho. Pelo menos não para gostaria. E a verdade é essa. A nossa vida, por vezes, é vivida de cadeia em cadeia. Porque há coisas que vêm à nossa vida para nos prender. Falem comigo. É verdade. Há coisas que vêm à nossa vida para nos prender. Uma doença prende-nos, uma dificuldade prende-nos, um problema prende-nos, uma tristeza prende-nos. Ou seja, a nossa vida também é uma vida vivida a par da vida do apóstolo Paulo, de uma outra forma. São prisões diferentes. São cadeias diferentes. Há pessoas que se deixam tomar, há pessoas que se deixam tomar do ódio, estão presas pelo ódio, estão presas pela falta de perdão. Há pessoas que se deixam prender por essas coisas e clamam a Jesus e falam no nome de Deus, mas elas são cativas, elas não conhecem a liberdade. E Paulo diz, considera que o que ele passou foi leve e momentâneo, irmão. E isto me anima, porque eu não tenho passado nem uma milésima parte do que ele passou. Então eu posso dizer a Deus, tem sido muito bom. E então ele diz, por isso não desanimamos, embora o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Por isso, pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna, ou seja, o eterno peso de glória. Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, diz ele, quem é que quer ler o versículo 18 para a igreja? Lê lá, levanta-te e lê. Versículo 18, põe este versículo 18 no seu coração. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que não se vêem. Porque as que se vêem são temporais, e as que não se vêem são eternas. O que é temporal é relativo, o que é eterno é absoluto. Vocês estão a compreender? Se alguma coisa é absoluta, é a palavra, porque os céus e a terra passarão, as palavras de Deus não passam. Então é uma verdade absoluta. Agora, tudo aquilo que se manifesta na carne é relativo, irmão. Você hoje está doente, amanhã Deus toca e sara. Você hoje está cativo, Deus amanhã parte dessas cadeias e liberta. Você estava a viver uma realidade subjetiva. Uma realidade que não era absoluta. Porque a fé não vem negar as evidências. A fé vem desviar o nosso foco. Eu tive uma conversa com a minha filha que muito me abençoou. E eu já aqui partilhei na sexta-feira. A minha filha estava numa aula em que estavam a fazer um trabalho em grupo e então envolvia um trabalho de grupo. Mas há um elemento daquele grupo que bloqueou, não conseguia desenvolver a tarefa que lhe era destinada. Então estava em risco o quê? O fruto de todo o grupo. Vocês compreendem? Sim. Amém. Bom, o professor pôs uma questão. Como é que vocês resolvem o problema com aquela pessoa que não conseguiu fazer a tarefa? Que baixou os braços, ficou triste, não conseguiu, tentou e não conseguiu. O vosso resultado também depende dela. E então todos responderam que então agora chamamos-la, animamos-la, estimulamos-la, vamos estimulá-la, vamos dizer, para a frente, não consegues, tenta outra vez e tal, por aí fora e não sei o que mais. Ou seja, estava envolvido todo o grupo desviado do foco,
atendendo para ela. Então ela passou a ser o foco do grupo, certo? Mas está errado. Porque o problema dela desviou o foco do grupo. Mas o grupo se perde quando é desviado do foco. Você está a compreender a dificuldade, o problema que é quando nós damos atenção àqueles que estão sendo desviados e nós perdemos o foco? E então no final todos deram uma explicação, todos deram uma palavra e a Mara saiu-se com esta. Dê-lhe qualquer coisa para ele se entreter. E o professor disse, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque o problema dela já está focado no problema. O problema é não conseguir. E então ela ficou bloqueada por não ter conseguido. Então o que é que nós temos que fazer? Desviar o foco dela. Pô-la a fazer outra coisa. E eu comecei a pensar e dizer, realmente é verdade. Quantas vezes nós estamos a fazer uma coisa e aquilo não dá certo? E tentamos fazer outra vez e aquilo não dá certo. E a gente desliga daquilo. Desliga daquilo. Passado um bocado, vamos lá. Resolvemos a coisa. E o professor disse, é isso mesmo. E então disse, olha, vai ver as tomadas assim, vai ver aquilo assado. Olha, não consegui, não seguiu. Mas enquanto ela está ocupada nisso, o grupo está ocupado em resolver o problema que ela não conseguiu resolver. Vocês compreendem? Esse é o papel da igreja quando ora por um irmão. E então depois ela veio, eu vi que estava tudo bem, então, há qualquer coisa que não está bem. Porquê? Porque eles ainda não tinham conseguido detectar o problema. Vai lá outra vez tentar, vai ver isto, ou ver aquilo, ou ver o outro. Ou seja, tentaram ocupá-la para ganharem tempo, para que em grupo pudessem trabalhar, porque ela ali era um elo fraco. Mas ela sendo um elo fraco não deixou de ser. Compreendem? Não deixou de ser. E então o que é que acontece? Depois da segunda volta dela ir fazer o que lhe disseram, eles conseguiram compreender e conseguiram resolver o problema dela e ela disse, olha, afinal de contas andei à procura e não vi problema nenhum. Não te preocupes. O problema era este, assim, já está resolvido. Amém. Aleluia. Isto é o desvio do foco. E nós temos que desviar o foco. Você tem uma doença, tem uma enfermidade, o seu foco não pode estar na doença. O médico, quando consulta um doente, ele tece um diagnóstico. E logo que ser um diagnóstico, ele depois quer firmar um diagnóstico com análises, com isto, com aquilo, com o outro. Para quê? Para depois saber usar a terapia mais correta para aquela pessoa. Porque o foco dele já não é o problema dela. É a forma como resolver o problema dela. Com Deus é igual. O Paulo dizia isto. Olha, assim, fixamos os olhos não nas coisas que se vê. Irmãos, o que é que Jesus disse no que diz respeito ao Espírito Santo? O mundo não o pode receber porquê? Porque não o vê. Porque o mundo anda pelo que vê. Como é que se pode receber o Espírito Santo se ele não se vê? Ele tem que ser recebido mesmo por fé. Ele não se vê. O reino de Deus não vem com visível aparência. Muitos virão dizer, olha, ele aqui, ele outro lá, olha, não nos chegais. Porque nós não temos nada que seguir aqueles que vivem pelo que veem. Nós temos que seguir aqueles que vivem pelo que creem. E Paulo é testemunha disso. E Paulo ensina o seguinte, assim fixamos os olhos não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas nas que não se veem. Porquê? Porque, se irmão, como é que eu posso seguir uma coisa que eu não vejo? Eu preciso de alguém que me guie. E nós temos o Espírito Santo que nos guia. E então diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porquê? Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vocês conseguem compreender o peso desta palavra? Eu não tenho nada que seguir em função do que eu vejo, mas a fé não veio negar as evidências. A fé veio desviar o nosso foco, ou seja, a fé veio para nos dirigir na visão certa, na visão correta. Quando os nossos olhos nos mostram o impossível, a palavra de Deus nos mostra o possível. Amém. É verdade. Quando as evidências dizem, eu não posso mais, a palavra diz, tu podes todas as coisas. Quando as evidências vêm negar o que a palavra fala, eu tenho que optar, ou sigo a palavra, ou sigo as evidências. Em todas as coisas somos mais que vencedores. É bonito dizer, não é? Sim. Mas será que nós andamos nesse caminho que é a palavra que nos sustenta? Porque se assim não for, irmãos, é uma confissão louca. Porque nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Queria-vos falar agora. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,7, como todos nós sabemos, que andamos por fé e não por vista. Amém? A fé foi a forma pela qual Deus
nos ensinou a caminhar. Queria levar os irmãos a Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos a Hebreus 11. Temos muito que ler e temos muita coisa para fazer ainda, mas eu vou sintetizar. Em Hebreus 11, no versículo 24, fala-nos acerca de Moisés e fala-nos da razão de Moisés ter escolhido o que escolheu. A fé nos dá razões para nós tomarmos escolhas que podem confundir muita gente, mas a fé nos leva a acertar nas escolhas. Fale comigo, a fé me leva a acertar as escolhas. Amém. É que sabe, há pessoas que parece que já nasceram com o dedo podre. Tudo o que escolhem dá errado. Isso não é maldição, é falta de foco. Vocês não contaram. Amém. Hebreus 11, versículo 24, é a galeria da fé. É a galeria da fé, não é? A galeria da fé. Galeria da fé. Em Hebreus 11, versículo 24, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou. E quando alguém recusa alguma coisa, é uma escolha. É ou não é? Vocês não falam muito claro. Amém. Quando alguém recusa, é fruto de uma escolha. É uma decisão que toma. Eu decidi não ir. Eu decidi não fazer. É fruto de uma escolha. A responsabilidade é pessoal. Certo? Agora, nós temos que compreender qual foi a razão que o levou a recusar viver uma vida afastada. Repara o seguinte. Nós temos que fazer um paralelo entre duas coisas. Entre aquilo que o apóstolo fala e o que sustenta a fala do apóstolo. O que sustenta a fala do apóstolo não foi nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus ensinou. Olha, vocês querem me seguir? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir? A raposa tem covis. Os pássaros têm ninhos. Não procurem moleza. E Moisés escolheu uma vida que não era de moleza. Ele recusou a moleza para viver uma vida de amargura. Por amor a quem? Ao povo. E isso é quê? Coração de Deus. Amém. E vejam o que a palavra diz aqui. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo, portanto é uma questão de escolha, preferindo ser quê? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Durante quê? Algum tempo. Sabe porquê? Porque este mundo que a gente vive e o que faz é efêmero. A glória dos homens é efêmera. Sopra nelas o hálito do Senhor. Tudo é erva. E então depois diz, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza. Irmãos, foi como Paulo falou. Olha, aquilo que para mim era lucro, eu considero como esterco. E então diz, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porquê? Porque contemplava a sua recompensa. Diga comigo, contemplava. Leiam lá na vossa interpretação. Quem é que quer ler este versículo 26? Luís, leia lá, já agora. O versículo 26. Tendo por maior riqueza vindo perto de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tinha em vista, obrigado, irmão. Tinha aqui em vista. O que é isto? Foco. Ele não se preocupava, porque ele sabia que o que o esperava era mais glorioso do que aquilo que ele estava a passar. Amém. Ele tinha em vista a recompensa. E depois diz, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Ou seja, pela fé ele saiu não temendo. Mas ele sabia os perigos que corria. Não é? Mas ele não teve medo. Porquê? Porque quem anda por fé não teme. Porque tem a certeza das coisas e sabe para onde vai. E então ele diz aqui, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou, porque a fé tem que ter ação completa, tem que ter perseverança. Não basta acreditar, você tem que viver aquilo que crê. A nossa fé tem que ter ação completa. Eu creio em Jesus Cristo. Caramba, você crê em Jesus Cristo, mas você não faz nada daquilo que crê. Para que é que serve o crer? Você só tem conhecimento. Você não está convencido daquilo que conhece. E por isso você não faz. Porque a linguagem da fé é o conhecimento com convencimento. A pessoa conhece e está convencida daquilo. Porque a fé é um firme fundamento. Os irmãos estão a compreender a diferença. E aqui está a dizer, olha, pela fé saiu do Egito. Eu vou pela fé. Mas o Moisés não foi pela fé assim à toa, de qualquer jeito. O Moisés foi pela fé fruto da sua escolha. Não, eu quero viver para Deus. E se Deus me quer usar, Ele que me use.
E eu estou disposto a morrer por amor ao Evangelho. Eu estou disposto a morrer por amor deste povo. E vocês conhecem a história de Moisés. Toda a gente se revoltou contra eles, quiseram-nos apedrejar. O povo era um povo rebelde. Quanto mais Deus fazia, mais o povo queria. Sabe uma coisa? Até hoje nada mudou. Desculpem a minha sinceridade. Até hoje nada mudou. Quanto mais Deus faz, mais o povo quer. É incrível isto, irmãos. A igreja está assim. Graças a Deus pelo jovem que fez esta canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua a ser Deus. Porque Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Se alguém tem que mudar, somos nós. E então Ele fala e diz assim, pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei. E perseverou, porquê? Porque via aquele que é invisível. E isto é que tem que estar dentro do nosso coração, irmãos. Mas é difícil. Porque nós somos muito carnais. Olhamos muito para as circunstâncias, olhamos muito para os problemas. Quando as coisas estão bem, toda a gente é herói. Mas quando as coisas viram para o que é mau, caramba, o povo abana. Eu agora compreendo porque é que Jesus disse aos discípulos dentro do barco, ainda não tendes fé. É como se Deus dissesse hoje à igreja, o que é que eu preciso fazer mais para vocês acreditarem em mim? E a palavra de Deus falada à igreja envergonha a igreja. Envergonha a igreja. Glória ao nome de Deus. Então o que é que Moisés via? O invisível. Diga, Moisés andou porque via o invisível. Romanos 4. Diga, a fé não é o faz de conta. A fé fala a verdade de Deus. Este é o testemunho de Abraão, vocês já o conhecem, eu vou só passar por cima porque eu quero vos dar uma escultura que mexeu muito comigo. Romanos capítulo 4, versículo 18, ou 19, vamos ler o 19. Diz assim, sem se enfraquecer na fé, reconheceu o quê? Que o seu corpo já estava sem vitalidade. O que é que ele fez? Reconheceu. Porque, irmãos, a fé não é o faz de conta. Pela fé está tudo bem. Ou seja, faz de conta que está tudo bem. Vamos substituir a palavra pela fé para substituir faz de conta. Pela fé está tudo mal. Mas pela fé está tudo bem. Porquê? Porque eu tenho que falar positivo. Mas onde é que a Bíblia ensina isso, irmãos? O falar positivo é uma gíria que não trata nada, não resolve nada. Se você não mudar a vida, não é por você falar bem que a vida vai mudar. A sua vida só vai mudar quando você mudar de vida. Fale como você falar. Mas a sua vida só vai mudar quando você mudar de vida. A fé nunca é nem nunca será uma gíria. Assim como a Bíblia também não ensina em lado nenhum quebrar poder de palavras. A Bíblia só ensina em não dar crédito a elas. Quando a palavra é falada, eu quebro esse poder em nome de Jesus. Qual que é? Eu não aceito. Pode quebrar? Não aceito. Eu em mim só entro o que eu deixar entrar. A Bíblia não ensina a quebrar poder de palavras. A Bíblia ensina a não falá-las. E não crer nelas. Vocês não estão cá. Eu sei que vocês não estão cá porque vocês foram ensinados como eu fui. E a minha luta é essa. É lutar contra o ensino que me foi dado, porque o ensino me leva ao erro. O que é que resolve assim eu falar mal de si e você dizer, eu quebro as tuas palavras em nome de Jesus? Fala comigo. Porque eu tenho a certeza que o mal que eu falar consigo vai falar ao seu ouvido no caminho. É o que ele me disse. Que palavra é aquela? Mas então Jesus está amarrado. Mas a palavra continua a trabalhar lá. Aquilo é veneno que está lá dentro. Então o poder de quebrar não é mentira. Nós devemos é dizer assim, ele diz o que ele quer porque eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. O que é que Paulo dizia? Paulo quebrou o poder de palavras de alguém? Não, ele dizia, pela graça de Deus, sou o que sou. E então vivia em paz. Eu não sou o que você diz, eu não sou o que você quer, eu não sou como você pinta, eu sou como sou. Portanto, tudo o que falarem acerca de mim que não seja o que eu sou, para mim não me dá nem por trás nem por fora. Não me dá nem por dentro nem por fora. Porquê? É mentira. Se é mentira, eu estou tranquilo. Onde é que há lugar para quebrar o poder das palavras? Não. Isso é superstição, irmão. Isso é superstição. Você sabe uma coisa, não há ninguém que consiga calar o diabo. Mas todos nós temos condição de tapar os nossos ouvidos. E esta?
Isso é verdade. E então Paulo diz assim, em Romanos, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim: sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava aqui, sem vitalidade, pois já contava com 100 anos, não é? E que também o ventre de Sara já estava sem vigor, portanto não havia condições. Diga comigo, não havia condições. Fale comigo, você nunca se encontrou na vida nestas condições? Não há jeito. Como é que eu vou dar a volta a esta situação? Como é que eu vou dar a volta a esta? Falem comigo, irmão. É verdade. Quantas vezes na nossa vida nós somos confrontados com situações em que nós procuramos a porta e não a encontramos? É verdade. É isso mesmo. Parece que a nossa vida caiu num poço em que nós olhamos à nossa volta e não conseguimos vislumbrar nada. Porque nós nos esquecemos que a luz não vem do lado, a luz vem de cima. E ainda que você esteja no fundo do poço, a luz está lá. Olhe para cima. Desvie o foco, olhe para cima. E você vai seguir lá. E então a palavra aqui fala claramente o seguinte, irmãos. Olha, irmãos, Deus está. A palavra de Deus está aqui a dizer o seguinte: mesmo assim, diz ele, eu estou velho, mas mesmo assim estou para as curvas. Aleluia! O Abraão, irmãos, por isso, irmão, o Abraão é o irmão meu. O Abraão é meu, eu só estou maluco como ele é. Estou maluco como ele é. Quer ser ainda mais maluco que ele, irmão. E quero que vocês endoideçam pelo Evangelho. Porque aquilo que é loucura para os outros, para nós é poder de Deus, irmão. Aleluia! E então vejam o que é que o Abraão diz aqui. Todavia, diz assim o Abraão, mesmo assim, não duvidou da incredulidade. Ele olhava, ele lia revistas, ele fazia tinta por uma linha, aquilo não desandava nem andava. Agora estou a brincar, é para ver se a coisa fica mais séria. Não é? Mas o Abraão diz assim, mas foi fortalecido em sua fé. E quê? Tendo glória a Deus. Qual é o fruto da fé? Para quê? É para sermos heróis? Não, é para a glória de Deus. Para que todo mundo saiba que na nossa fraqueza é que Deus se revela. Porque na nossa fortaleza somos nós que nos garantimos. Mas na nossa fraqueza é que a porta torce aquilo que vocês sabem. Amém. E então ele diz assim, estando ele plenamente convencido, isto é fé, é firme convicção, estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quem é que pode dizer amém? Amém. Não há nada que Deus prometa que não cumpra. Amém. Irmão, se Deus alguma vez prometesse alguma coisa e não cumprisse, ninguém hoje lia a Bíblia. Ninguém lia a Bíblia. Se Deus prometesse alguma coisa e não cumprisse, hoje ninguém lia a Bíblia. Sabe uma coisa? É o livro mais vendido no mundo inteiro. Amém. E não precisa de ser atualizado, todas as palavras são as mesmas, não é preciso arranjar coisas novas. Aleluia. Por isso é que eu digo, igreja que considera que a palavra só não chega, é preciso espetáculo, então essa igreja está aí para o inferno e não para o céu. Porque está a desviar o foco do povo. O povo precisa de palavra, não precisa de espetáculo. Aleluia. Quem é que está comigo? Não me deixa desta guerra sozinho, irmão. Porque isto é que é a guerra. E a Bíblia diz que o Senhor é a guerra. E nós estamos cá para essa luta. Para lutar em defesa da fé evangélica. Não é para entreter bodes. É para pastorear ovelhas. Aleluia. Seja ovelha e não bode. Amém? Ah, vocês não estão cá. Muito obrigado. Isso é que está a ser. Glória a Jesus. Números 13. Todos nós conhecemos essa história. Números 13. Irmão, nunca peça desculpa por dizer a verdade. Ah, e esta? Números 13. Diga comigo, eu amo este Deus. E eu quero esta loucura. Aleluia. Números 13. Números 13 eu vou sintetizar para ser breve e para ir só aos pontos-chave. Nós estamos a olhar para quê? Para começarmos a ver as coisas que não são como se fossem. E como é que nós vamos olhar para as coisas que não são como elas fossem? Porque a palavra nos faz vê-las de maneira diferente. Os meus olhos dizem não posso. A palavra de Deus diz que posso todas as coisas. Aleluia. Amém. Aleluia. O que é que Jesus disse para as irmãs de Lázaro? Não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Agora, se queres ver a glória de Deus, tens que acreditar. Eu creio, Senhor, mesmo agora eu creio que tudo aquilo que tu pedires ao Pai, Ele vai conceder. Ok, então olha, o filme vai acontecer. Aleluia. Lázaro, sai para fora. E toda a gente estava a olhar e não via nada. E muitas pessoas, escutem, eu estou a falar para vocês, porque Deus falou comigo. Muitos de nós
quando Deus nos fala as coisas, nós estabelecemos um tempo para elas. É o maior erro da igreja, eu estou a falar para a gravação, é o maior erro da igreja dizer 7 semanas para isto, 8 dias para aquilo. Parece que estão a encostar Deus à parede a dizer assim, em 8 dias tu tens de fazer o que a gente quer. Em 7 semanas tu tens de fazer o que a gente ordena. A semana da vitória, 7 semanas para a vitória. 7 dias para alcançar tudo. Irmão, onde é que a Bíblia ensina isso, amados irmãos? Vão tirar as coisas do contexto para usar como pretexto. Mas desde quando é que eu mando na agência? Desde quando é que eu mando na agenda de Deus? Sou eu que faço a agenda de Deus? Não. Ele é soberano, irmão. Aquilo que se está a passar aqui, só Ele sabe. Ele pode fazer sentido, mas só Ele sabe o que está a fazer. Porque só Ele sabe a vida de cada um de nós. E então diz assim a Escritura. Eu quero ir ao ponto. O povo, Deus tinha prometido ao povo o quê? A terra. Não é? Ora, se Deus prometeu a terra, o que é que o povo tinha que dizer? É minha. Certo? E então Deus deu instrução ao povo. E então o que é que Deus fez? Olha, vocês vão, Deus usou Moisés e disse assim. Vamos ao versículo 17. Diz assim, 13, 17. Vocês estão prontos? Sim. Diz assim. Subam pelo Negueb e prossigam até à região montanhosa. Vejam como é a terra. Portanto, ele está a dar o quê? As coordenadas. O que é que eu quero que vocês me tragam? Se a terra é boa, se a terra é má, se é difícil, se não é difícil. Se o povo que lá está é bom, se o povo que lá está é mau. Porquê? Porque a Bíblia nos ensina, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós temos que nos sentar e fazer as contas. Nós temos que saber como é que nós vamos fazer a coisa. Como é que hoje as equipas de futebol se preparam? A verem vídeos da equipa adversária. Para quê? Para tomar noção dos pontos fracos dela, dos pontos fortes dela, para ver como atacar a situação. Chama-se isto de estratégia. E Deus é um Deus de estratégia. Quando Deus derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Ele não foi estratega. Foi. A estratégia era aproveitar o maior ajuntamento possível de pessoas. Para quê? Para criar mais impacto. E então o que é que a Escritura aqui ensina? Ensina uma coisa muito interessante. Diz assim, versículo 18. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos, se são poucos, se a terra que habitam é boa, se é má e tal por aí fora. Se o solo é fértil, se não é. E era o princípio das colheitas da uva. E então, depois, eles vão, e quando vão, vêm com este relatório. Versículo 26, vamos saltar para o versículo 26. Eles trouxeram o testemunho de que a terra era boa e traziam um cacho de uvas carregado por 4 pessoas. E então diz assim, versículo 26, vamos saltar para o 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E agora veja que dois tipos de pessoa viram precisamente a mesma coisa e falaram de maneiras diferentes. Mas eu fui ao hospital, coitadinha, está para bater a caçoleta. E eu disse, não. Isso o dia só Deus é que sabe. Olha, ainda está aqui. Já a queriam empacotar. Mas Deus é teimoso assim, não, tu só vais quando eu quero. Não é quando eles querem, quando eu quero. E então diz assim, onde prestaram o relatório, e lhes mostraram o fruto da terra, e deram segundo este relatório a Moisés. Olha, entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Portanto, a palavra de Deus confirma-se, eu vos guiarei a uma terra que mana leite e mel, ou seja, onde há fartura. E depois diz assim estão aqui estão frutos dela. Portanto, era o testificar, o testemunho, mas há pessoas que ainda negam o testemunho. São tão cegas espiritualmente que negam o testemunho. E diz assim, mas eu já me estou a sentir melhor, mas o médico disse que eu ia morrer. Como é que isto é possível? Nega o testemunho. Em vez de se firmarem no testemunho, nega o testemunho. E então diz assim, e deram o seguinte relatório. Entramos na terra, olha, aqui está a terra que manda leite e mel, temos aqui um cacho que é uma bênção. Mas o povo de lá vive, o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes, ou seja, amigos para levantar problemas. Amigos só para levantar problemas. Realmente aquilo é bom, mas aquilo vai ser complicado, a gente não consegue. Nem vale a pena tentar. Olha, eu estou numa situação de tomar, nem vale a pena tentar. Para que é que eu vou fazer? A minha sentença está linda. Para o quê? Enquanto Deus não der o amém, tudo está em aberto, irmãos. Glória a Deus. Por isso é que o livro dos Atos dos Apóstolos não termina com amém. Porque tudo está em aberto ainda. Porque Ele é o mesmo.
E então diz, o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vivem os descendentes de Anak, os Amalequitas e isto e aquilo e o outro, e homens gigantes e tal por aí fora. E então o Caleb saltou-lhe a mola e disse assim, ei, o que é que se passa? Quer dizer, Deus tem-vos enchido a barriga até aqui e deixava de nos ajudar agora? Não foi Ele que nos deu a terra, ela é nossa. Eu vi o mesmo que vocês viram. Eu vi as dificuldades, eu vi os problemas. Mas há uma coisa que está acima das dificuldades e dos problemas. Porque isso é uma verdade subjetiva. Mas Deus tem uma verdade objetiva. E a objetiva da verdade de Deus é nós alcançarmos a terra que Ele já nos deu. A terra é nossa. E então ele disse assim, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Veja a diferença que marca a forma de encarar as coisas. Você tem uma doença, tem um problema qualquer financeiro, tem uma situação qualquer. Irmão, lembre-se de Paulo. Não temos razão para desesperar. Sabe o que é que significa a palavra desesperar? É desistir de esperar. A palavra desespero significa deixar de esperar, atirar a toalha ao chão, dar um pontapé no balde. E Deus não nos ensina isso porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para vencer, para que a nossa vitória glorifique a Deus. Não é que faça de nós heróis, mas que glorifique a Deus, porque a nossa vitória não é na nossa força, é na sua força. Porque a vida que nós vivemos agora na carne, vivemos na fé. E então Paulo, então aqui a palavra continua a falar-nos e diz assim, os homens, então Caleb fez calar todo o povo para Moisés e disse, subamos e tomemos posse desta terra. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo porque ele é mais forte que nós. Bom, mas nós hoje temos uma palavra que nos diz, maior é o que está em nós. O problema é grande, maior é Deus do que o problema. E então ele diz, e espalharam pelos israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os filhos do descendente de Anak, diante de quem parecíamos ser gafanhotos aos nossos próprios olhos. Veja, a autoconfiança estava de rastros. Porque eles, irmão, nunca se compara a ninguém. Você já viu se Davi se comparasse com Golias? Você já viu se Davi se comparasse com Golias? O Davi olhava para o Golias e dizia assim, cara, eu não tenho nada, não vou. Então eu vou levar uma tarefa daquelas. Então um gigantão daqueles, eu sou um meia-leca destes, como é que eu vou enfrentar o Golias? Não, irmão. Deus fez com que Davi crescesse. E Davi vivesse pelo que maior está em mim, porque esse que está em mim já me ajudou com o urso, já me ajudou com o leão, ele também vai ajudar agora. Porque se o Senhor me ajudou até aqui, sempre me ajudará. E então todos viram a mesma coisa, mas todos falavam de coisas diferentes. E o que é que eles trouxeram? Desânimo. Quando alguém se aberar de si para lhe trazer desânimo, você não ouça. Porque essa pessoa não quer o seu bem, quer o seu mal. Ei, eu agora estava à espera do meu amém. É verdade. Quando alguém se aberar de si para lhe roubar a esperança que você tem, não ouça, porque ele é um enviado de Satanás. É um enviado de Satanás. Ainda que ele não tenha essa consciência, ele está a ser usado pelo maligno para roubar o bem que está a ser. Ouça a voz do Espírito. O Espírito sempre nos levantará. Nunca nos derrubará. Tudo o que vem para nos derrubar não é divino. É verdade. E então diz assim, versículo 14, capítulo 14, verso 1. Naquela noite toda a comunidade, diga comigo, toda a comunidade dos israelitas começou a chorar em alta voz. Veja o desânimo deste povo. Ouça uma coisa, eu às vezes olho para Deus e digo assim, Senhor, na verdade tu és longânime a minha paciência, porque eu não tinha paciência para orar. Sem dúvida. Como é que tu podes querer vencer com um povo de banana como este? Que a mínima dificuldade desistem. Como é que eu glorifico Deus desistindo? Ainda que tão somente fosse por isso, que a minha vida seja vivida para a sua glória. Como desistir? Como é que eu posso glorificar a Deus desistindo? Como é que você pode glorificar a Deus desistindo?
Diga, a minha vida só faz sentido se ela for vivida para a glória de Deus. Glória a Deus toda a glória. Aleluia. E naquela noite aconteceu aquilo, e todos os israelitas choraram e prantearam e tudo mais, e tentaram fazer a folha ao Moisés e ao Arão. E queriam calar o Caleb e queriam calar aquela malta toda. Mas entretanto, diz assim no versículo 6: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. O que é que eles foram procurar? Qual foi o foco? Buscar o lado bom das coisas más. Alô? O nosso foco de vida tem que ir buscar o lado bom das coisas más, porque essa é a capacidade que a fé nos traz. É de olhar para o lado bom das coisas más. Há um cântico que eu gosto muito do mundo, um cântico do mundo. A música é de Deus, não é do mundo. Que há uma moça que canta que diz: dizem que o amor é cego e deforma tudo a seu jeito. Dizem que o amor é cego e deforma tudo a seu jeito, mas eu acho que o amor descobre o lado melhor do que é imperfeito. E essa é a capacidade do amor. Nós no mundo também temos coisas divinas. Porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O Espírito não foi derramado sobre a igreja. Foi derramado sobre toda a carne. Por isso é que a salvação é para todos. E então, realmente é verdade, o amor descobre sempre o lado melhor daquilo que é imperfeito. O amor nunca vai buscar o lado mau. Porquê? Porque o lado mau vai quebrar essa ligação. Mas o amor não. O amor esquece o mal, como o Senhor disse: os teus pecados jamais te têm. Porquê? Porque eu te amo. Agora vocês estão cá. Agora vou continuar a pregar, vocês estão cá. Deram sinal de vida, deram sinal de vida. E então diz assim: se o Senhor, repara, o segredo está aqui. E disseram, olha, Josué e o Caleb fizeram assim. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, e aqui está o segredo, porque sem fé é impossível agradar. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar. Ele nos fará entrar nesta terra. E agora grifo meu: mas quem tem caminhado somos nós. Onde mana leite e mel, e nos lá dará. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. O que é que Jesus dizia, irmãos, cada vez que encontrava uma dificuldade? Não temas, porque o medo rouba a fé. Amém. O medo rouba a palavra, o medo rouba a fé, e o ladrão é o diabo. Ele vem para roubar a palavra, para matar a fé e para destruir a vida. Rouba a palavra, roubar, matar e destruir. Ele rouba a palavra, mata a fé, porque a fé vem pela palavra. Então ele tem que roubar aquilo que nos traz o poder de Deus e destrói a nossa vida, irmão. Destrói a nossa vida. E então ele disse: não temam o povo desta terra. Porquê? Porque nós os devoraremos como se fossem pão. Uma palavra de ânimo para o povo: não olhem para as circunstâncias, firmem-se na promessa. Amém. E então ele disse assim: a proteção deles se foi, mas o Senhor está connosco. Não tenham medo deles, não os temam, não os temais. E este é o segredo. Diga: se o Senhor é comigo, não temerei. Que mal não pode fazer o homem? Não está escrito, irmãos. É para nós que está escrito. É para nós que está escrito. E vou terminar aqui. Josué 3. Qual foi a diferença? A forma de encarar as coisas. O povo era difícil? Era. As cidades eram fortificadas? Eram. A coisa não era fácil? Não. O Josué e o Caleb estavam conscientes disso. Mas maior é que ele está em nós. Maior é que está em nós, irmão. Josué, capítulo 3, diz assim: louvado seja o nome de Deus. Saltina, posso brincar? Os irmãos estão a gostar? Glória a Deus. Diz assim, irmãos. No versículo 11, o povo tinha que passar o Jordão. E o tempo das colheitas, eu estive a ver na enciclopédia, que o tempo das colheitas é o tempo em que o Jordão tem o maior caudal. É muito cheio. E foi aqui que Deus mexeu comigo. Esta foi a escritura que Deus mexeu comigo. E me mostrou uma coisa à qual eu nunca tinha atentado. Nós estamos a falar de que a fé é acreditar na palavra para poder ver o que ela diz, não é?
É o poder de Deus para acreditar no impossível para podermos ver o invisível. Não é? E agora repara o que é que esta palavra nos ensina. No versículo 11 diz assim: vejam a arca da aliança do Senhor. E é engraçado, nós não vamos gastar muito tempo nesta escritura. Mas se vocês lerem este capítulo todo, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Deus estabeleceu uma distância entre a arca e o povo. Eu vou ler o versículo 1. Diz assim: de manhã cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessarem o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes e levitas carregando a arca saíam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância, diz o verso 4, digam comigo, mantenham a distância, mantenham a distância de cerca de 900 metros. Quase um quilómetro. Mas apesar da distância, Deus está perto. Apesar da distância, Deus é o nosso Deus. E então diz assim, entre vocês e a arca. Para quê? Não se aproximem. Qual era a razão? Desse modo, a razão é esta. Você pergunta à Bíblia assim: qual era a razão para guardar esse espaço? E a Bíblia responde. Diz assim, olha a resposta da Bíblia: desse modo, saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. O que é que Deus está aqui a dizer? Deus está aqui a dizer que aquele que me segue terá uma visão clara do caminho que leva. Deixem o Espírito aplicar a palavra ao vosso coração. Eu peço a Deus que o Espírito Santo vos dê entendimento desta Escritura. Porque esta Escritura mexeu comigo esta manhã. E eu quero que ela mexa consigo também. Os 900 metros era para quê? Repara uma coisa, é mais fácil de seguir uma pessoa mais longe do que uma pessoa perto. Não é? Porque a pessoa perto, se ela vai, parece que é um caminho atabalhoado. Ou seja, cada volta que dá, você está naquela incerteza, nem sabe se vai virar para a direita, se vai virar para a esquerda. Mas se você segue uma pessoa mais longe, você tem a coordenada daquela pessoa e nunca se engana. Porque o caminho de Deus é segurança para nós, irmão. E essa distância não é a distância geográfica, irmãos. Nós temos que entender as coisas pelo Espírito. Deus quer que nós tenhamos uma visão clara do caminho que Ele quer. E então, vamos saltar agora para o verso 11. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão frente a vocês. Diga comigo, atravessará? Frente a vocês. E então o crente pega nisto, como eu pegava, até hoje, e eu considerava que a ação da fé era uma ação momentânea. Era uma ação rápida. Não. Deus mostra o contrário. Deus por vezes nos deixa nessa expectativa porque Ele está a operar, não onde nós pensamos, mas onde Ele quer. Porque Deus não vai atacar o meu sintoma. Ele vai atacar a minha doença. Vocês não estão. Escuta este segredo. Você tem dor. Você vem à oração. E já vou falar acerca disso. Como falei na sexta-feira. Eu não quero que você esteja à espera que eu chame para ser orado. Claro. Se você no seu coração sente a necessidade de ser orado, e pastor, eu quero que o pastor ore comigo. Apelos daqui só por Deus. Não é para entreter a congregação. Porque se você sente necessidade, é você que tem que manifestar essa fé. Jesus nunca andou à procura. Quem quer ser curado? Quem quer vir à oração? A igreja faz isso. Mas eu parei com isso. Se alguém necessita de oração, faça o que eu fiz quando eu precisei. Irmãos, quero que a igreja ore por mim. E não tive vergonha nenhuma disso. Quem precisa, pede. E eu mostrei em Tiago que é assim. Isto é bíblico. Está alguém entre nós doente, chame os presbíteros da igreja. Não são os presbíteros que chamam o doente. É o doente que chama os presbíteros. Precisa da vossa oração. Precisa da vossa ajuda. Então temos que fazer as coisas como Deus quer. Para que Ele possa fazer o que Ele quer. E então vejam o que aqui ensina. Ensina uma coisa muito interessante. Nós consideramos que as coisas têm que ser logo. Não. O que é que nós queremos quando estamos com dores? Que a dor desapareça. É um erro, sabia? Porque o analgésico vai mascarar a doença. Ele alivia. Eu estou a falar aqui à frente de uma profissional de saúde. Ele alivia. Você sente-se muito bem. E em vez de você procurar a solução para o problema, não, já não dói porque está tudo ok. E é a maior borrada que a gente faz na vida. Porque depois tudo se vai refletir mais tarde na parte intestinal, na parte do estômago, em todas as partes. Porquê? Porque estamos furados por tanta química que nós metemos dentro de nós. Vocês não querem. Vocês querem o comprimido, Mas eu estou a falar, eu também já cheguei a fazer essa
Porque se eu fosse falar o contrário, estava a mentir. Aprendi agora os truques novos, mas pronto, e até resultam. E não tem contraindicações. Glória a Deus. Bom, mas vamos à palavra. Diz assim. Vamos saltar agora para o verso 14. E estou prestes a terminar. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Como tudo estava falado, tudo estava a ser feito como Deus disse. O Jordão, diz a minha Bíblia, no verso 15, que o Jordão transbordava em ambas as margens, na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e diga comigo, e os seus pés tocaram as águas, a minha Bíblia diz que a correnteza que descia parou de correr. Como é que diz a vossa Bíblia? É verdade, lê lá tudo. Tem um dito diferente. Lê o verso 16. Levantaram-se num ramo muito longe da cidade de Adão, Amém. que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Depois o povo de fronte de Jericó. Amém. Olha para mim. O que é que a Bíblia está aqui a mostrar? E foi aqui. Deus fez-me parar aqui e disse assim, não, entendo o que está escrito. E eu continuava a ler e não vinha nada. Entendo o que está escrito. Até que eu comecei a compreender. Espera lá. O povo estava, vamos supor que o povo estava, que o rio era do Montijo para o Barreiro. É? Montijo para o Barreiro. E o povo tinha que passar por Alhos Vedros. E a correnteza era do Montijo para o Barreiro. Vocês estão a compreender? E então o povo vai passar onde? Em Alhos Vedros. Mas no momento em que os sacerdotes põem o pé, o rio não vazou. A água parou de correr. Mas o rio não vazou. Porque o problema do crente é que quer que quando põe a água que o rio corre. Não. O rio parou de correr. E sabe uma coisa? O monte que foi criado a cerca de 30 km do sítio onde eles estavam. O Jordão transbordava em ambas as margens na época das colheitas. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram na água, a correnteza que descia parou de correr. O rio não desapareceu. As águas não se separaram. Aqui não houve separação de águas. Aqui houve retenção das águas. O rio parou de correr. Pera. E formou uma muralha a grande distância. Formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Acã. A distância de Acã para o sítio onde eles estavam, diz a Bíblia amplificada, que era cerca de 30 km. O que é que Deus me quis mostrar? Quis-me mostrar o seguinte: o problema não eram as águas que estavam à minha frente, o problema era a raiz das águas. A água tem que ser parada na raiz, ou seja, o machado tem que ser posto à raiz da árvore. Ali não havia necessidade da separação, ali havia apenas Deus diz assim, as águas param aqui. E à medida em que elas vão escoando, o povo vai passar em seco. Mas o milagre não se deu no sítio onde o povo estava. O milagre aconteceu longe do povo. O milagre não acontece aos nossos olhos, ele acontece quantas vezes longe dos nossos olhos. E nós, como não conseguimos enxergar, nós acabamos por voltar costas e quando nós mal pensávamos, já tínhamos lugar seco para passar. Nós somos levados por vezes a desistir porque não vemos resultados imediatos. Porque consideramos que 1 ano, 10 anos, 20 anos é muito. Mas para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E a nossa fé tem que ser alicerçada na visão de Deus e não na nossa. E o que é que esta palavra me ensina? A palavra me ensina que ainda que eu não veja, eu creio. Porque eu ando pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Eu ando por fé e não por vista. Segundo aos Coríntios 5,7 está lá. Porque andamos por fé e não por vista. O que é que o apóstolo Paulo em Efésios 6 nos ensina? Havendo feito tudo, ficar firme. Quer eu veja resultados, quer não veja resultados. Porquê? Porque aquilo que eu espero pode não se ter manifestado, mas está a acontecer. Vocês lembram-se daquela passagem bíblica do profeta que quando orou para que chovesse? Ele se dobrou e orou para que chovesse. Nada. Cada vez era mais sol. E orou para que chovesse e dizia ao moço, sobe ao monte e vai lá ver. Não vejo nada. Abre os olhos. Vai lá outra vez. Não consigo ver nada. Abre os olhos, vai lá outra vez. Tu andas a ver mal. Pá. Não, é porque ele não tinha a visão do profeta. E nós temos que ter a visão da fé.
E entretanto, quando ele lá foi, desprezou o que viu. Porque ele, olha, veja uma nuvenzinha, parece uma mãozinha. Então, olha, prepara-te porque vai correr. Vai haver uma enxurrada que vai tudo para abaixo. E aconteceu ou não aconteceu? É que às vezes nós ignoramos os sinais que Deus nos dá. Porque nós consideramos que os sinais que Deus nos dá não são suficientes para nós nos firmarmos nele. Falem comigo. É verdade ou não? Esta é a grande verdade. E foi aqui que Deus mexeu comigo. O milagre não está à nossa frente. Nós vamos passar por isso. Mas o milagre está a acontecer longe de nós. Mas ele está a acontecer. Os meus olhos não veem, mas ele está a acontecer. Posso ouvir um amém?